música que mora na nossa memória. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que algumas canções elas não nos abandonam. Existe uma coisa curiosa sobre a música. Às vezes nós esquecemos os nomes, nós esquecemos os lugares, nós esquecemos as pessoas, datas, esquecemos até que deixamos objetos importantes em determinados lugares, não é? Esquecemos os objetos. Eu, por exemplo, a semana passada eu fui numa copiadora porque eu havia esquecido um pendrive e deixei lá minha chave, só para vocês terem uma ideia de como muitas vezes nós esquecemos de muitas pequenas coisas. Só que basta que nós ouçamos uma música, segundos até dessa canção, e uma lembrança inteira é despertada. E de repente a gente volta para uma rua, a gente volta para uma casa, para uma viagem, para uma festa, para uma pessoa, uma versão nossa que muitas vezes já está aqui bem distante ou parecia muito distante do que nós estamos, né, no momento atual. E é como se aquela música ela tivesse sido guardada num pedacinho da nossa história. E hoje eu quero conversar sobre essas músicas que moram na nossa memória e sobre como que algumas delas acabam guardando também um pedaço da nossa vida. Antes de continuar, já sabem o pedágio, né? Curtam, comentem aqui tanto no YouTube como no Spotify. Ativem o sininho para poder ter acesso aqui aos próprios episódios. Voltem aos episódios anteriores que tem muitos assuntos interessantes. Então, muitas vezes, nós temos trilhas, bandas sonoras que nós estamos escrevendo e a gente nem percebe. Se eu pedir para vocês pensarem aqui em uma música, por exemplo, da sua infância, da sua adolescência, é bem provável que surja aqui imediatamente imagens. Não vai surgir só o som, vai surgir imagens, pessoas e principalmente sensações. Isso acontece porque a vida, ela não é feita apenas de acontecimentos, ela também é feita de sons que estavam presentes quando aqueles acontecimentos aconteceram. E sem saber, nós vamos construindo aqui uma trilha sonora para cada fase da nossa existência. Existe a música da infância, existe a música daquela viagem, existe a música daquele amor, daquele relacionamento, da música que marcou aquele relacionamento, existe a música de uma festa, existe a música que nós fizemos aqui com amigos, existe a música do recomeço, e anos depois, quando aquela música toca novamente, parece que o tempo ele fez uma curva, parece que o tempo ele nem parou. A gente consegue estar naquele lugar e voltar atrás dentro desse lugar. E a música ela nunca vem sozinha, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, principalmente quando eu estou dando aula, é que quando eu pergunto para algum aluno, para algum interessado, né, em aulas, sobre uma música que foi muito importante, quase sempre não fazem uma associação direta falando da música. Normalmente, esses alunos eles vêm falando da história. Era a música favorita da minha mãe, era a música que minha avó cantava para mim, era a música que marcou a minha infância porque a professora cantava. Foi a música que me acompanhou numa fase muito difícil. Foi a música que tocou no dia mais feliz da minha vida. Foi a música do meu casamento. Foi a música que marcou uma viagem com amigos. Então a música, ela não chega sozinha, percebem? Ela vem sempre acompanhada de pessoas, de lugares, de sentimentos, e ela está sempre aqui nesse lugar onde nós fazemos quase que um combo, não é? Que é música, imagem, sensação. Então, talvez por isso que a música ela tem aqui tanto poder, porque quando nós ouvimos uma canção, nós não estamos ouvindo apenas sons, nós estamos reencontrando nossas histórias. Por isso eu gosto muito desse conceito, né, de paisagem sonora como uma radiografia ou como uma fotografia de algum som, de algum momento.
porque retrata justamente isso, né? É a imagem que nós guardamos, essa fotografia que nós guardamos na nossa memória sobre um determinado som, mas que ele é muito mais do que um som, né? Ele gera conexão aqui na nossa memória com essa imagem, com a sensação, essa imagem que reflete aqui o momento, uma pessoa, um lugar, e que automaticamente nós associamos a um determinado sentimento. E o que a ciência já descobriu sobre isso, né? Que o mais interessante é que há explicação. E nesse sentido, os estudos sobre cérebro e música mostram que a música tem uma ligação muito forte com áreas relacionadas à emoção e à memória. E por isso ela consegue acessar lembranças de uma forma diferente de outras experiências. E sobre isso, tem um estudo muito bom do Daniel Levitin, que é um neurocientista, também é músico, é produtor musical, é estudioso da área da ciência musical, e ele fala justamente sobre isso, que quando nós registramos uma música, nós não fazemos o registro só do som, mas nós automaticamente o cérebro ele já faz aqui a conexão com memória, com as emoções, tudo ao mesmo tempo, né? Não é que, ok, vou registrar um som agora, não, é simultâneo. A gente já faz essa conexão automática assim que nós fazemos essa impressão, essa audição da música. Então isso faz aqui total sentido, principalmente quando nós vemos relatos de pessoas que têm aqui essas doenças neurodegenerativas, ou seja, doenças que de alguma forma afetam a memória. Porque muitas vezes essas pessoas elas esquecem lugares, datas, pessoas, elas regressam a fases da vida anteriores, né? Muitos regressam à adolescência, outros à infância. Porém, elas não esquecem, ou se não toda, mas não esquecem músicas marcantes. Normalmente, quando houve uma música que marcou a sua vida, elas conseguem relembrar a música inteira, ou seja, cantar a letra inteira da música ou tocar essa música inteira, porque isso é como se a memória não conseguisse, né, ou a falta de não conseguisse aqui afetar essa memória guardada. E um exemplo aqui recente muito interessante é do Tony Bennett, que é um americano. Ele, ao descobrir o Alzheimer, né, já estava ali com idade avançada e também o Alzheimer, ele era cantor e cantou inclusive até os 95 anos. Agora imaginem que ele esqueceu quase tudo à volta, mas ele não esqueceu o repertório. Ele fazia os shows perfeitamente. Ele continuou com a sua agenda de shows de décadas e não esqueceu o repertório. Eu acho uma das histórias mais fascinantes. Imagina uma pessoa esquecer a família, esquecer o nome das pessoas da banda e continuar tocando, cantando, sem esquecer as letras. Isso é simplesmente incrível. Isso acontece justamente porque a música ela faz essas conexões profundas dentro de nós. Então ela não fica armazenada como informação, ela fica associada à emoção e tudo o que nos emociona permanece conosco por mais tempo. E se eu perguntasse aqui para você, não qual a sua música favorita, mas qual é a música que guarda uma parte da sua história? Qual é a música que você lembra da sua infância? Qual é a música que você lembra de alguém que já não está aqui? Qual a música que lembra, quando falou aí quando a gente pensa aqui em alguém que não está aqui, eu automaticamente lembrei assim das músicas, por exemplo, que um tio meu que já faleceu e que ele gostava muito. Então, nós fazemos muito esse tipo de associação, não é, com as pessoas e com os momentos que a gente viveu. E talvez exista aqui uma música que represente também as nossas conquistas, né? Uma grande conquista, uma mudança importante. Talvez também uma música que sempre que toca nós
conseguimos rir sem perceber, ou chorar, ou ficar mais introspectivos, porque mesmo antes da razão entender, a memória ela já chegou. Então isso é muito interessante. Inclusive, eu a propor para vocês esse exercício, eu estava também aqui a fazer, eu estava lembrando que quando a música que me vem à cabeça quando na da infância é justamente uma música que chama O Cravo Brigou com a Rosa, que eu com no primeiro no pré de 6, na época, agora seria o primeiro ano, eu interpretei a Rosa com uma roupa toda feita de crepom pela professora, e aquilo marcou. Interessante eu lembro do episódio, eu lembro do colega que fez o cravo comigo, e eu pouco lembro do rosto dos colegas, ou de muitos momentos desse primeiro ano, mas esse momento dessa apresentação e da música eu lembro perfeitamente, justamente porque isso ficou associado, né, com a questão da memória. Inclusive hoje, eu já até, como a gente estava falando de memória, eu trouxe essa blusa minha do Brasil. Essa é uma blusa que eu sempre usei para fazer provas de concursos, porque eu sempre associei essa blusa à sorte, ou seja, eu sempre, só de vesti-la eu já me sentia muito mais confiante, né? Era a minha blusa da sorte. E me deu sorte muitas vezes, sim, porque eu passei em alguns concursos e processos seletivos com ela. Mas é interessante pensar que, para além da música, nós também fazemos essas associações com algumas coisas, né? Com os amuletos, com determinados objetos, que nós fazemos essa associação muito mais emocional do que lógica, né? E existe aqui uma coisa muito bonita, que nem todas as músicas mais importantes da nossa vida elas já apareceram, nem todas. Apenas apareceram as que já fizeram parte do nosso passado, mas e do nosso presente? Algumas dessas músicas, elas ainda estão chegando. Isso é interessante porque nos faz pensar e nos coloca no momento presente, não é? Das vozes que nós estamos ouvindo agora, das vozes que nós estamos emitindo agora. Então, que tal nós pensarmos aqui qual vai ser a música do nosso verão ou do inverno, né, para quem está no inverno? Qual será a música que nós vamos ouvir na próxima viagem, num encontro entre amigos, numa festa popular? As festas populares que já estão aí muito próximas, né? Santo Antônio já passou, vem aí São João, São Pedro. As festas, para quem está na Europa, as festas de verão, que são muitos festivais, muitos momentos, muitos encontros. Num momento simples, e muitas vezes parece comum, a música ela está sempre inserida. E é interessante que a gente comece a prestar atenção, porque muitas vezes uma música despretensiosa no encontro com amigos pode ser a música que vai marcar um encontro precioso, um momento precioso de anos futuros, não é? Que é quando a gente vai olhar lá na frente, quando a gente olhar para o hoje, vai pensar no momento, naquela música que vai nos fazer lembrar aquele momento, aquele encontro. Então isso é super interessante, porque a verdade é que nós estamos criando memórias durante todo o tempo, e muitas delas estão escolhendo uma música para morar junto, uma música para fazer parte. Então, existe uma música que talvez você não escute há algum tempo, mas se ela tocar hoje, algo dentro de você vai reconhecer imediatamente uma pessoa, um lugar, uma emoção, uma fase da vida. Então, talvez seja por isso que a música nos acompanha por tanto tempo, e porque algumas lembranças desaparecem aos poucos, mas aquelas que encontram uma canção, essas costumam encontrar também um lugar seguro para permanecer. Esse foi o Quintal dos Sons, e eu vejo vocês no próximo episódio.